Bem-vindos a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, sou o fundador do Feutech. Mas aqui eu estou para falar de carros de loucuras e hoje o carro que eu acho que é o meu carro mais famoso aqui nos Estados Unidos, que é o Opala, que inclusive não é meu, né? Eu digo é de um amigo, é do Daniel DG, grande amigo do Brasil aí que me confiou a guarda desse Opala. Muitos anos aqui atrás a gente trouxe aqui para os Estados Unidos. E esse carro já fez muito sucesso aqui nos Estados Unidos, assim, ó, tanto que a gente deixa ele exposto aqui na Feutech, porque todos os clientes que vêm aqui ficam enlouquecidos para entender que carro é esse. A gente funciona o carro, bota um dinamômetro, já fez um monte de coisa por aí. O Diego Iga já acelerou ele numa pista de drift, tentando fazer drift com ele. Já o Booster Boys levou para dar uma volta e assim por diante, muita gente já viu esse carro aqui nos Estados Unidos. Mas obviamente o mais famoso desse carro foi aquela reação do Andy Damage, né, quando ele descobriu esse carro no encontro despretensioso aqui, que eu levei os carros num sábado de manhã, fui com meu filho no encontro de manhã e o Andy foi descoberto olhando o motor e se surpreendendo com tudo. Foi uma reação incrível, assim, que tomou a internet, milhões e milhões de visualizações, muitas pessoas queriam saber quem que era aquele cara, da onde ele sabia tanto de motor e ainda mais porque ele estava tão surpreso com um carro, né, que nem o Opala, que é um carro que aqui nos Estados Unidos não tem. Então, eu até vou deixar um trecho desse pedaço, porque eu acho que é muito legal lembrar desse momento ali. Depois disso saiu muita história. E esse carro aqui, então, ele realmente é precursor. Não foi o primeiro Opala nos Estados Unidos, obviamente teve vários outros, mas ele foi um dos Opalas mais famosos no mundo. E aqui nos Estados Unidos, obviamente, que levou a cultura brasileira para o pessoal. Oh, that is ridiculous. Okay. Oh, I like it. Wait a minute now. That's an old block. Hey. Okay, that is a really, really, really old block. How did you convert all? How did he convert all this shit? That is dope, dude. Coil on plug is something I'm trying to do. Alright, so he's obviously got a crank trigger, big fucking snail. Alright, handmade piping, I like it, that's good. Bro, this is fucking sick. EGT probe, okay. Fuel Tech EFI, alright. Airlines, what? Are you on air? No. That's insane. What is it? I don't think he's on air. No. No, he's not on air. Wow. Well, what's the airlines for? See, solenoids. You know what? Australian car. That just happens to be That's the boost control. That's sick. Yeah. Oh, dude, this is ridiculous. Então, fico feliz de estar com esse carro aqui, representando, mostrando, e já mostrei esse carro. O projeto dele é bem longo, né? Quem quiser acompanhar mais, tem vários episódios aí que a gente mostrou, tanto quando eu estava preparando ele no Brasil para vir para cá, quanto aqui. Mas hoje é um episódio muito especial, porque é o seguinte, fazem mais ou menos 18 meses que ele estragou o motor aqui nos Estados Unidos. E eu vou explicar hoje por que a gente demorou tanto para arrumar, mas hoje a gente está arrumando o motor do Opala e vamos botar ele de volta ativa, porque tem muitos planos ainda com ele. Vocês também estão acompanhando aí, Daddy Dave comprou um Opala do Brasil, também um azul, que faz par com esse, que era do Israel Fontanella. Trocou, né, no carro dele lá, a gente até brinca quanto é que ele voltou para trocar no Golia pro Israel. Mas tem muita história que a gente vai fazer aqui nos Estados Unidos e o Opala agora está vindo de volta. Então, prepara aí, bota na TV, chama a família, pão de queijo, cuca, chimarrão. Inclusive agora tem chimarrão até com ouro para ocasiões especiais aí, vocês viram o lançamento. Mas vamos botar na TV que vocês vão curtir esse episódio. Agora é o seguinte, vamos ver quem é que caiu no golpe do churrasco aqui, ó. Vem cá, Daniel, vem cá. Não foge aí. Esse cara aqui é fera, mano. Não trouxemos nada menos Daniel. Como é que é o sobrenome? Eu nunca sei. Como é que se pronuncia? Chernobyl. Chernobyl. Daniel Pro Alto, né? Pra quem conhece os Opala do Brasil aí, Gevan, quais... Perigoso, Vanizinho. E desenvolveu inclusive os motor billet, foi o primeiro a montar o motor billet no Brasil, né? Totalmente billet. Isso. Do Roderjan lá da MRB, né? E, cara, e os Chevette também, né? Tudo que é coisa, gosta de uma tração traseira, né? Já fez tração dianteira ou não? Ah, bem no começo. Mas eu vou dizer, o cara, assim, ó, não é puxar o saco do cara porque ele tá aqui, mas
o cara tem que ter o dom, assim, de fazer os motores assim. O Daniel é um dos caras que tem... O que tá olhando aí, Felipe? O Daniel é um cara que tem o dom, assim, de fazer, de acertar o carro, assim, e não só acertar o carro, mas construir o motor, assim, com detalhe, assim. É difícil ver quando tu não consegue diagnosticar o problema do motor, assim, porque eu acho que esse é o diferencial do mecânico que entende muito bem o que está fazendo, né? Tu escuta o motor, tu sabe, não, cara, é problema aqui, ou resolve ali, e isso ali é uma parte que eu acho que tu pega muito bem. Com o tempo o cara vai caindo, levantando, o cara vai aprendendo da marra, né? Quando é que tu abriu a oficina? Cara, na verdade, assim, eu sou envolvido com oficina desde criança, né? Meu pai, ele era latoeiro, fazia parte de funilaria e pintura, né? E eu comecei na oficina quando eu resolvi montar, porque eu tinha a vontade de ter um carro turbo, né? Resolvi montar o carro, eu montei tudo e gastei muito com acerto com outras pessoas, enfim, foi isso aí que me motivou a começar a mexer com acerto, enfim, motor já montava, né? Mas então eu comecei a mexer com acerto e tal, e daí estamos aí hoje, né? Quantos anos tu tem a oficina? Desde 2012. 2012, 12 anos já de oficina. Isso. Mas que eu mexo com isso aí é tipo assim, 2012 é o CNPJ, né? Sim, sim. Mas que eu mexo com isso aí é muito tempo. É o CPF antes. O CPF antes, isso. Cara, mas legal. Assim, pra vocês entenderem o que é a ideia hoje. 18 meses atrás, estragou o motor do Opala, né? Sim. Aí, na época, eu vou dizer assim, foi culpa nossa, né? Porque a gente ligava o motor aqui, todo mundo chegava no dinamômetro, a gente ligava. Teve semana que a gente ligou 5 dias por semana o motor. Gelado. Ligava gelado, esquentava 1 minuto ali, porque ninguém aguentava aquele fedorzão, né? De metanol, M5. Dava umas bombadas paradas que não devia, fazia tudo errado, né? Comando que não é roller. E aí desligava o motor com óleo gelado ainda. E aí assim foi indo até que o comando roeu, né? Na verdade o comando foi um lobby só, né? Um lobby só. Eu achei que tava mais feio, mas eu cheguei agora... Tá aí o comando? Tá aqui. Vamos pegar ele. Aqui. Esse aqui é o comando que tava no motor, né? Qual deles que roeu? O que roeu foi esse aqui, ó. Aqui, ó. Do segundo cilindro. Então dá pra ver bem certinho assim, por exemplo, aqui um comando que tem o levante total, né? E esse aqui, ó, roeu bem aqui assim. Ele roeu de... Isso, e os outros estavam todos perfeitos, né? Um pouquinho de marca de funcionamento só. Mas o que roeu foi esse aqui, ó. Aí mesmo. Ficou quase redondo. Sim, aí ele perde levante, né? Fica sem levante, aí falha um cilindro, né? Sim. Falha um cilindro. E o que tu acha, assim... Foi, obviamente, lubrificação, né? O óleo contaminado, esse tipo de coisa? Um pouco difícil dizer, cara, porque geralmente quando acontece ou algum erro ou de lubrificação, ele come mais, né? Mais lobbies, né? Isso aqui pode ser um problema local, que ele perdeu a cimentação inicial e começou a comer, entendeu? Sim. Porque os outros estão tão legal, né, cara? Todos eles estão legal, né? Então dá pra ver que eles não perderam, né? A capa inicial, que é o tratamento, porque esse comando é feito em ferro fundido, né? Esses flat, então é difícil dizer, cara, realmente se foi por funcionamento, gelado, motor e tal, entendeu? E esse comando é um Crauer também, né? Esse é um Crauer também, e daí foi comprado um comando igual, né, no caso. Sim, só que isso que demorou 1 ano quase, né? Isso. Eu vou dizer que pegou bem no final da pandemia, assim, e que os caras ainda... Não, no final da pandemia não, tipo, eles ainda estavam na ressaca da pandemia. Uma falta de matéria-prima, então deu bastante... Até o roller, né, a gente queria botar um roller, tava difícil conseguir. Queria botar um roller, não conseguimos, né? Achar... esse aqui tá cruzinho aqui ainda, não tem nem... Felipe, depois tu vem aqui para dar uma opinião sobre o motor, hein? Tá. E aí o que teve que fazer? O que a gente fez? A gente descobriu que o comando estava ruído, né? Compramos um comando novo. E na verdade aí entra o seguinte, aí o nosso amigo Felipe aí... Não, brinca, não vou botar no dele, mas... A gente ficou de montar o motor, e não tinha tempo, não tinha prioridade. Vem pra cá, Felipe. Nem vontade? Mais vontade do que tempo. Menos vontade do que tempo? Não, mas aí a gente ficou conversando, não, cara, vamos montar o motor, E aí fica indo e não vai. Aí quando chegou os comandos, acho que chegou uns 6 meses atrás, né? Ficou 1 ano esperando quase os comandos, né? Não chegou. Chegou o quê? Faz 2, 3 meses. 2, 3 meses, né? Ficou 1 ano esperando. E aí a gente tava sempre falando pro Daniel assim, cara, tu tinha que vir montar esse motor, né? Porque é pra vir fazer dar uma ajudada aí, botar no golpe do churrasco, né?
E agora tá aí. Eu caí no golpe, só falta o churrasco agora. Vamos pagar já. Hoje à noite tem um churrasco aí, tem um churrasco. Não, mas legal, tu veio também assistir a prova do Roderjan, né? Isso, eu vim com o Roderjan, assisti a prova, né? Fiquei com eles essas 2 semanas, né? Daí o combinado foi vir aqui agora montar esse motor. Tá. Aprendeu alguma coisa lá ou ensinou mais? Muita coisa. É. Sempre aprende, né? Sim. Não, E é outro nível, né? e o legal é que eles estão num nível assim fortíssimo, né? Sim. Até vou fazer o seguinte, ó, o Diego tava lá, né? Vamos botar umas imagens da corrida lá, porque eu acho que ficou animal esse negócio. O evento lá eu não podia, eu tava no Brasil, mas cheguei agora só pra parte boa aqui, que é só o churrasco aqui, ó. Assista aí, ó. Viu aí a prova aí? Pena, né, que no final das contas é chuva, mas o Roderjan, time da MRB, fez bonito aí. Animal mesmo o negócio. Agora é correr pra próxima. Quando é que o Roderjan anda de novo? Ele falou ou não? Esse ano acho que não anda mais. Esse não anda mais. Ele vai arranjar uma pra andar, se conhecer bem o homem. Tá na emoção aí. Mas beleza, agora vamos pro motor do Opala aqui, que é o que o Felipe tava esperando aí. Boa sorte lá. Você Ford a gente é montado, né? Esse motor aqui ele é cheio de trabalhos, né? Tipo assim, aquela vez quando a gente, até para lembrar esse carro aqui, ó, eu sempre digo, o pessoal às vezes não acredita, esse carro não é meu, ele é de um amigo, né? É que às vezes eu tenho um pouco de falta de crédito nesse aspecto, mas esse é o carro do amigo, é o carro do DG, né? Do Daniel, que tá chegando aí amanhã pro churrasco também. Mas o Daniel, foi alguns anos atrás, ele me perguntou assim, ele viu um post que eu tinha botado que eu queria trazer uma Opala para os Estados Unidos. Ele falou, não, quer uma Opala para os Estados Unidos? Leva um meu. Eu disse, como assim? Eu disse, não, leva um meu. Como assim? Não, pode usar. Tá, mas qual... Aí ele perguntou qual que eu queria. Eu disse, não, tá vendo, eu quero... Me mandou umas fotos dos Opala que ele tinha. Eu falei, ó, quero aquele, mas com o motor daquele outro. E aí para quem sobrou foi pro Daniel aqui, né, na verdade, pra Pro Alto ali, porque ele teve que pegou o motor do Opala azul dele, que eu acho que era, né? Esse motor, quando era um motor que ele tinha feito pra rua, mas ele queria andar umas provas, rachão, assim, né? E daí foi indo, foi evoluindo, ele quis fazer um TTA. Sim. Aí sobrou essa mecânica, né? Sobrou, vamos dizer assim, vira-brequim praticamente. Daí esse bloco aqui é o que tava já no Opala vermelho, né? Então eu peguei, fiz a retífica e tal, e a gente montou as peças, vamos dizer, biela de alumínio, o vira-brequim é original, né? De ferro fundido. Aí a gente montou, fez mais ou menos um projetinho para em torno de uns 1000 cavalos aí. Né? Sim. Entendeu? Então foi isso que a gente fez. E daí o comando. A gente passou no Jamão, deu. Acho que a gente tirou 800 de roda. Foi 800 e alguma coisa, não lembro bem agora. Mas enfim, o comando já era daquele motor, então já era um comando bem usado. Sim, talvez esse comando já estava isso, ele já era novo, ele não era novo, entendeu? Então já era um comando bem usado, daí as bielas a MTR forneceu, né? E os pistões AFP. Aí a gente fez esse kit aqui para montar nesse Opala vermelho, né? E assim, é claro que agora já tem bloco billet com cabeçote, mas qual que é a missão para fazer um bloco desse aguentar um TTA, por exemplo, assim? Cara, o que a gente faz faz um reforço soldado na lateral aqui, né? Que é onde a parte mais crítica do bloco do Opala é essa parte que é muito fina, sabe? Então onde vai a bomba d'água. Então aqui, pra você ter ideia, tem meia polegada de rosca só. Entendeu? Então ele sempre trinca para dentro da camisa aqui e quebra na frente, né? Então a gente solda aqui um reforço, né? Aí cimenta o bloco, né? Que esse aqui é só metade cimentado, né? Passa água. Esse aqui é um reforço que usava antigamente na TTA. Né? Então hoje eu uso para rua ele porque é muito bom, funciona muito bem. Então aqui ele tem rosca até aqui embaixo. Né? Então do parafuso. O parafuso ele pega e vem aqui embaixo, daí essa rosca do bloco a gente tira fora, né? Então ele fica preso só nessa peça, o cabeçote. Entendi. Né? Então isso é uma coisa que reforça muito. Mas a diferença do TTA é que a gente faz um reforço soldado. Que é para aguentar mais. E hoje eu tenho uma chapa também que eu coloco aqui na frente. A gente desenhou ela no CAD, né? E daí a gente tem vários parafusos daí. E ela pega o cabeçote junto. Pega o cabeçote. Isso, e daí aqui tem uma plate de alumínio,
Aham. Que ela é grossa assim, e daí também pega a plate. Então amarra toda a frente do bloco, né? E que é onde quebra. É onde quebra. E daí atrás também ele tem uma deficiência ali, daí é feito solda e reforço e tal. Né? No bloco Isso mesmo. no bloco de ferro, né? Sem questionar o billet. E tem né? várias... Qual tipo de bloco... Qual bloco é mais forte dos de ferro? Cara, geralmente o pessoal diz que é o de silverado, né? Mas eu prefiro, por gosto meu, e tive menos problema com o de gacheta, que é o mais antigo. Uhum. Né? Então eu prefiro usar o gacheta, mas isso cada preparador tem Sim, vai ter um variações. sistema, né, cara? Então, vamos dizer, o Wilson lá gosta do de silverado. Aham. Né? O de silverado ele tem uma característica que o parafuso é mais comprido e ele não tem o bloco não é furado para dentro, sabe? Aham. Esse aqui na rosca do prisioneiro o bloco é furado, então talvez por isso eles usem por ter mais material ali na Entendi. rosca, quando você aperta o cabeçote, enfim, né? Mas foi uma missão muito grande desenvolver esses blocos para aguentarem, foi né? difícil, foi quebrado vários blocos, né? Sim. E daí quando quebra o bloco, quebra o cabeçote, então... Sim, isso. Né? Pô, acho que é aí que começou a ficar caro a brincadeira É, com os Opala, né? Porque isso. um motor desse não é, já é caro fazer um bloco, aí tu tem que fazer, perde tudo quando estraga. Isso, é o problema que quando você perde tudo, daí você tem que comprar cimento de novo, tem que fazer o reforço de novo. E o fazer cimento toda é a o tempo, usinagem. né? Quanto tempo tem que deixar no cimento? É 30 dias, né? Esse negócio de cimento. Filma a cara, não, cara do rapaz ali, ó. E o tijolo vai onde? O tijolo não enchemos com Vocês forte. não estão vendo na câmera, né? Mas ele não consegue se aguentar, né? Cordeiro é foda. Mas voltando à nossa dor aqui, um bloco de Opala é uma missão, né? Pro cara fazer aguentar, né? É uma missão. Tipo, quantos blocos tu acha que já quebrou na oficina lá? Cara, eu tive carros assim, vou dar um exemplo do Perigoso, quando eu montei a primeira vez, o bloco durou até ele bater o carro. Lembra que ele bateu em Balneário? aham. Então foi o mesmo bloco, cara, é difícil dizer assim, às vezes você pega um bloco, eu já montei bloco em carro e quebrou na primeira corrida. Sim, tem uns que é abençoado, assim, né? Então, tipo assim, que nem teve bloco que eu usei no carro do Gevan quase 2 anos, Uhum. né? Aí tem bloco que você monta, não sei se de repente é o tipo da função, ou às vezes um bloco que está muito corroído por dentro, que não tem como saber. Sim, Às vezes é isso que acontece, mas tem bloco que nem você falou, que é abençoado, não estraga. sim. Né? Esse do Perigoso, para você ter ideia, eu tive que trocar porque na batida ele quebrou aqui, né? Sim, que teoricamente nem Daí quebrou onde fixa na plate, na caixa, enfim. Aí Sim. não teve como usar mais. Mas foi um bloco que aguentou a vida inteira. Praticamente dos 2 anos até ele sofreu um acidente lá, foi o tempo que aguentou o bloco, né? Aí, uma coisa aqui que é legal, ó, tem um motor aqui do 2JZ, né? Aqui, ó, quando a gente fez o bloco billet do Opala, a gente parou exatamente esse motor do lado. Só que era o bloco billet Não, desculpa, quando fez o bloco billet do Supra, olha aqui uma diferença que é interessante, ó, né? O tamanho, a diferença de tamanho dos dois, né? Tipo, o motor de Opala aqui, ó, ele é literalmente, tipo, 20 centímetros mais comprido que o de Supra, né? Mas em compensação... Claro, é mais fino e tal, mas a diferença de peso é enorme, né? Porque ó, esse motor qual a cilindrada aqui? 4,100. 400 mesmo. É. Tu chega a aumentar, usar os... Nos turbo eu não aumento. Não Nunca aumenta. aumentei. Aham. Porque tem o bloco alto do Canavieiro, né? Mas aí ele Mas tem... eu nunca usei, né? É? Não sei se alguém já usou. O que eu fiz muito foi montar o virabrequim no bloco de Opala, né? Sai Já com fiz. biela menor, Isso. ou pistão. Daí eu uso o pistão boxer, né? Uhum. E a biela ou 5.7 dá pra usar 6 polegadas também. É, Daí ele fica com, se eu não me engano, 102 de curso vira, sabe? sim. E agora, assim, bom, aqui do troca do comando nem precisou tirar o cabeçote, então... Eu não tirei porque tava bem limpo o motor. Eu abri as galerias de óleo, né? Pra dar uma investigada dentro. Aham. As bronzinas tava tudo bem, tudo legal. Abri o filtro também. Parou a sujeira bastante no filtro, Parou né? no filtro. Isso, então... Sim, mas mesmo assim tem que abrir e limpar tudo, né? Isso, Não daí dá eu pra- abri, tirei todas as capas de biela, todas as bronzinas pra olhar, né? Uhum. Tirei as capas de mancal e tá tudo ok, né? Agora, só montar as capas de mancal, torquear, já dá pra... Começar a botar no carro? É, Você tem que baixar o carro. Ah, e tem umas novidades, tem um coletor de escape novo, né? Que depois a gente Isso. vai mostrar, espera aí. Tem turbina... Não, turbina é a mesma, eu acho. O que a gente fez é o coletor, né? eu acho que foi só o coletor, né? Sim, aí tem que ver se o coletor foi feito... Ali, a princípio é para ser nas mesmas tamanhos ali. Provavelmente, às vezes, na hora do cara fazer, não fica perfeito. Daí a gente tem que dar uma ajustadinha ali, né? No lugar, né? Então tá, tô louco pra ver se o Opala funcionando de novo aí. vamos lá, agora é a montagem então. E de peça tem tudo aí. Tem tudo. Aham. É. Então tá, show, vamos lá. Beleza?
Agora é o seguinte, ó. Eu trouxe do Brasil um presente para um amigo nosso aqui, um americano que é quase brasileiro. O cara é um opaleiro, ó. Trouxe uma alavanca, ó, que eu mostrei num episódio até, acho que foi no episódio da Saveiro, que inclusive, ó, tô estreando a camiseta dela aqui, ó. Olha aqui, ó, Saveiro RS2, camiseta nova, ó. Já está disponível no site, se já não acabou o estoque, corram lá. Essa aqui não é do site da promoção dos resgatados, né, do sorteio do Mazda, esse tipo de coisa. São promoções diferentes, ou são produtos diferentes. Esse aqui é no site da Feutec mesmo. Quem quiser comprar essa camiseta aqui estreando, vai ficar bonitão aí, ó. Saveiro RS2. Mas é o seguinte, como eu mostrei no episódio da Saveiro, eu trouxe um presente aqui para um cara, ó. Vou mostrar quem que é esse cara aqui, um opaleiro. Hey sir, you have an Opala? Oh, I do have an Yeah. Opala. You know that. We have something for you. This is the shifter. Yeah. The fancy one. Yeah. Yeah. The one you wanted. Yes. Open that. Oh, cool, guys, send that. Look at him. Uh-huh. Yeah, your name? That's the one you wanted? That's the one I wanted. You don't have one. No? Why? I'm not that special, probably. Yes, you are. Yes, you are. Yeah, that's fancy. Oh, yeah. Uh-huh. That's cool. I even have the string gauge. Strain gauge. So can Good thing I got fuel tech on. uh-huh. Let's hook up this Yeah. So where's this bolt to, do you think? anywhere Floor? on anywhere on the floor technically. Mine is really loose. Yeah. So these guys sent it to me? Yeah. From, Yeah, gift Brazil? for you. Yeah. nice. Uh-huh. Thank you very much. I'm going to put it to use when me and Anderson race. Okay, so we need to come on, Yes. let's check the car. Yeah. Yeah. How cool is that? Só que você tem que fazer um suporte no túnel do carro ali, entendeu? Pra jogar a alavanca bem reta aqui. Se ela ficar torta, ela fica engatando errado a marcha. Also, you need to do he's mentioning you need to be very aligned here when you drill this to the car, to the tunnel. And Oh. precisa fazer um suporte. É, You need- geralmente eu dobro uma chapa assim, quadrada, e daí soldo no túnel, né? he usually do Uma like caixinha. a square sheet, metal sheet here to usually weld to the tunnel, because the tunnel is round here. You need to Solid. Make Yeah. this pretty yeah, solid. and it's very straight, and flat. It cannot be like this. Tem gente que coloca em cima do túnel, daí ela fica atravessada assim, ó. É, aí ela não engata If you direito. do like this, it will not É. shift. So straight. Yeah, if you flip this. Gotcha. Uh-huh. He's installed these before? Oh yeah, he's the one that actually made the Perigosos Opala, Yellow car. the yellow. Oh, really? Yeah, he's the one that built. He has the him and Wilson are the two ones that build the most Opalas in Brazil. I beat that yellow one. I beat the yellow. Falou que ganhou do amarelo. É, foi porque desligou, né? Yeah, the overboost. Cara, ó. fucked Yeah. us. Hey, whatever. Whatever. Vale, nós temos uma chance agora. Nós vamos correr aqui o Opala vermelho contra o azul. So he has another chance. I was saying, the blue versus the red one. Yep. Is that built? Yeah, é feito o motor. Uh-huh. É? Sim, ele está perguntando se é feito o motor. Ah, sim. Yeah. Now we're the camshaft was damaged, and now we're replacing the camshaft. And putting Does he it- know anything about my blue one? Yeah. Sabe o Opala que ele recebeu aqui? Eu vi vi os vídeos. Yeah. Yeah, he knows. Uh-huh. Eu não sei qual que é o carro, eu só É. vi os vídeos. He doesn't know details on the car, but He knows the car? yeah. Yeah. But I'll tell you, actually, that car is everything absolutely best for the Yeah. Brazilian average. Yes, Yeah. okay, yeah. Yeah. We're gonna fix some things Yeah. on the rear end. It has no movement. Ah, okay. The rear end. It's got some problems back there. Okay. We're gonna fix it. Yeah. Oh yeah, you know that better. And I'm gonna bring it down here. We're gonna stick it on the dyno. Okay. Good. When's that? I think he had it on alcohol, Okay. but I got it on E85. Mm-hmm. So, I mean, I did enough to the tune-up to where I've been driving it around, Uh-huh. but I haven't really. I got on it a couple times, but not real hard. Yeah, So, that's cool. Bring it here, then we can race.
Yeah, we can race. You driving. Oh, me driving, not Luis? Okay, You. okay, I'm driving. Deal. You drive, I drive. Okay, We street race. okay, Yes. okay, okay, I'll prepare. How's everything preparing for the testing? I don't know. It's been a struggle all year, Yeah, like a bad struggle. yeah, It's twin turbo, make a bunch of power, can't do nothing with it. So we went back to Pro Charger, and then we just been fighting it. So called Lewis, and Lewis says, "Bring it here. Let's go over the car, front to Check. back, check everything, Yeah. suspension." Because Lewis is he's pretty meticulous. Like the car has to work, yeah. and Yeah. then you work on the motor. I'll never forget that the race we went with you and Bowling you Green. won. Yeah. That was so cool. That was a struggle. yeah, You know, yeah, that was a nightmare. But yeah, yeah, now Lewis is good. Like I think everybody overlooks him. yeah. So Oh, yeah. when he said, "Bring the car down here, let's go over it," You know. you just load it up and bring And- it. Like you don't question it. And does people already know you be in Brazil? Probably at the time we shared this video, yes. They don't know. Or it's going to I be a haven't, big surprise. it'll be, yeah. No, I need to announce it. You're already Yep. good to announce? Yeah. I'm Okay. good. Okay, so you probably when you guys are watching this video, he's already announced it. So Yes. he's going to Armageddon Yep. in Brazil. That'll be, man, if you saw people in a race, that's double. Prepare for double. I watched the last one on live Uh-huh. feed, and there was so many No. people. Prepare many for people. double. Really? And it's one full day of race. Your style, like 8 a.m. to 4 a.m. Yeah. I watched it all day, and it took Yeah. all day for them to do it. But Yeah. I was amazed at the Yeah. people, the cars. No. Everyone stays. Yeah. Like And it very was a good. 128 cars Yeah. It was a facing each other. bunch. Yeah, it's like boom, 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 boom. And you know the car I'm driving? Yeah, the all-wheel drive. Yeah, the Audi. All-wheel drive Audi. You drove that already, I right? drove it already. Yeah, you feel okay? So, I'll No. get used to it. I messed up. Okay. Well, that car, even Newton mess up all the time on that car. That's a hard car to drive. It's busy. Yeah. There's a lot Yeah. to do in there. Yeah. I'll get it down, and one stipulation for me to come over there and drive it was for Lewis to tune it. Uh-huh. So I'm taking Lewis with me. Smart. So, yeah. No, but they have a great team. Yeah, It's no, now- they do. Yeah, it's- But I have really good luck when Lewis is Yeah. with me. So I'm just going to take my good luck charm That's cool. That's and cool. try to win that thing. That'd be epic Yeah. to go over there and drive that car Man, and win it. man, that would be amazing. Yep. And that car is a real contender. That's what he said. Yeah, it is. It is because in the end, it's like half lucky and half equipment. Oh, I'd rather be lucky than good Yeah. all day long. But I'm a pretty good driver, Yeah. and luck plays a big role in it. So Yeah, maybe we'll get lucky and bring Lewis with us and tune it and try to win that thing over there. man, It'd be that fun. would be insane. Yep. Okay, good luck. Yes, sir. Cool. Get this ready so I can Yeah. Okay. spank you. Ok, thanks. E aí já, o Daddy Dave já nos botou no compromisso agora aqui. Nós tava achando que era só fazer uns burnoutzinhos, agora vamos ter que correr contra o Opala azul dele. É. O homem é brabo. Vai ter um Pro Alto versus Julieta aqui nos Estados Unidos agora. É, na verdade eu vi que ele comprou o carro, mas eu não vi que mecânica que tem. Como é que Cara, foi eu montado. acho que é um projeto muito parecido com esse. É. Porque é um Opala de rua com turbo, assim, bem bacana. E o Tudo Vils que montou. Eu acho que foi o Visco que montou. Então, vai ruim, ser. ruim não vai ser, né? A briga vai ser bonita. Mas ele tá andando direto com o carro, só que ele reclamou muito da alavanca. Ah, sim. Que a alavanca não tava... achou muito mole. Aquele não tá acostumado numa Opala velha. Ele tá acostumado com os câmbios modernos, né? Câmbio de Dodge. Felipe sorrindo. Isso aqui nós temos até a figurinha do Felipe sorrindo, a gente só bota ela. Mas brincadeira. Mas legal que ele apareceu aí. Ele veio trazer o carro para revisar e tava batendo um papo ali. E ele vai pro Brasil, né? Tá explicando em português para quem não botou as legendas aí. Mas o Dave vai pro Brasil acelerar o carro do Newton lá, do Boi Bandido. Sim, sim. E ele vai competir no Armagedon. Ah, que legal. E aí vai ele e o Luiz, final de novembro, né? Vai ser um negócio louco. Vai Vamos ver se ser ele... Campo Grande, né? Campo Grande. Eu vou estar correndo lá. É, você vai Sim. competir também? Sim. Pá, então de repente você se encontra aí também. Vai ser uma honra. Vai andar com Chevette? Pra quem assistia só na TV, né? Pois é. É um sonho realizado, né? Não, que legal, que legal.
Nunca imaginava, né, que ia chegar aqui e ver ele, né, cara, porque você tá sendo deitado no quarto lá, imaginando, né, quando que isso vai acontecer, né? Eu aqui trabalhando, e o cara chega aí com o trailer. É legal, cara. Você... Esse é o lado bom do cair nos golpes do churrasco. De vez em quando aparecem os caras assim. Tá, e o motor aí? Já estamos com o motor e câmbio no lugar. Tá pronto pra nós encaixar aí ele. Né? Vamos botar no lugar e... Foi tranquilo o comando? Precisou só comer aquele queime? Botou as polias na frente? Isso, daí foi trocado aquele cubo que tava centrado, né? Descentrado um pouco e agora tá legal. Vou montar no lugar, colocar no lugar e começar a montar os periféricos aí. Show. Então tá aí o Opala agora de volta à vida aí. Show. Não sei se não tinha que... Vai ter que dar uma limpada de bico, vai ter que dar uma limpada de filtro. Até eu tenho que ver onde é que tem a máquina, que os bicos tá ali, já vamos lavar tudo, né? Lavar e vamos limpar levar. os filtros também, todos. O de óleo já deixei limpo, já o que é parte do motor já fiz tudo. Daí só essa parte, na hora que começar a montar, já leva tudo limpo daí. Últimos dias para quem quiser participar e comprar a FT700 Founders Edition, que é a edição dos fundadores, vai receber uma camiseta especial exclusiva. Essa aqui não tem à venda, não tem uma segunda, não tem nada. É única para quem comprar uma Founders Edition. Vai receber uma mochila já de presente antes mesmo da FT700 e uma FT700 totalmente exclusiva, porque ela vai ser diferenciada, Founders Edition, e vai ser um dos primeiros a receber as FT700 aí que estão revolucionando o mercado mundial. Agora chegou aí o DG para ver o próprio carro aí. Outra missão, né? Missão. Vocês viram o DG no episódio do Cuda, que nem sei se foi antes ou depois desse aqui, mas ele chegou. Como é que tá o senhor? Pô, demais, beleza. Essa criança aí, não? Nem vi ela. Esse aqui, ó, só pra reforçar, né? Não é meu esse Opala, é de um amigo, é do DG. amigo tá aí, tá aqui, ó, posso provar, tá? Viu, Diane? Se estiver assistindo também, esse Opala não é meu, tá? É do amigo. Assim como diversos outros carros aí. Inclusive o Jaguar que o Denis quase comprou, né? Era do amigo. Uma brincadeira à parte, hoje é quinta-feira, o carro era pra estar pronto quarta. Cadê o Daniel? Daniel, vem cá, Daniel, dá uma explicação aqui. Tá trabalhando pra ficar pronto. O Daniel falou no início do vídeo assim, ó, não, quarta-feira tá funcionando aí. Quarta-feira. Não, uma brincadeira. Mas ele não falou da qual semana, né? Não falou da semana. Brincadeira à parte aqui, ó, o motor tá no lugar. Então, vocês viram aí as cenas do motor montando. O Daniel tá aí com a cara de não dormiu muito bem. Aí, botou... O que tem de novo no motor aqui, na verdade, é o coletor, né? Coletor. Trouxe coletor do Brasil. Descarga de inox. Ficou bonito. Só deu um trabalhinho agora não deu certo pra encaixar. Mas a posição da turbina é a mesma aqui ou mudou alguma coisa? Na verdade, cara, agora eu não sei se foi a válvula ou a turbina que mudou. Ele ficou pegando a turbina na válvula, o wastegate. Aí eu vou ter que ver o que eu vou fazer agora. Uma ferramenta de precisão. Curso técnico. Na verdade agora não tem como se eu for desmontar isso que eu vou perder o dia inteiro, né? Amanhã de novo. Então eu vou fazer uma adaptação na válvula, lá vai dar certo. Tipo adaptação técnica. Então tá, nós estamos quase funcionando o carro aí, ó. Só um detalhezinho. Mas algumas horas funciona. Fazer algumas horas, alguns minutos para o pessoal assistir. Eu acho que é por causa do furacão que atrasou um pouco. Não, e a gente tá aqui no meio do olho do furacão. Do olho do furacão, literalmente assim, ó, o negócio tá vindo assim. Em algumas horas tá chegando. Essa noite vai estar. Nós temos que montar o palo para não poder fugir com o palo. Os carros que... Aí, vamos ver se vocês verem esse episódio e acabar agora é porque não estamos mais aqui. O furacão deu ruim. Não estamos mais aqui. Não, brincadeira. Vamos ver no horror. Então tá, vamos montar agora e funcionar esse negócio aí. Linguiça. Vamos ligar esse Opala, né? Pra ver como pros americanos terem uma experiência de como é que é o Poderoso 6. Voltou a vida novamente. Funcionou aí, ó, viu? Chegamos aí, perdemos a primeira partida aí, porque o pessoal fez de manhã, mas
Mas funcionou o negócio aí, deu um trabalhinho aí, mas segundo o Daniel era quarta-feira, mas estamos na sexta, mas tudo bem, tá desculpado aí. Tem umas coisas que quando o cara tá fora da oficina aí é tudo mais difícil, né? No Brasil o cara tem plane, tem tudo na oficina mesmo, aqui tem que sair correndo atrás de coisa. Aqui até um parafuso para arranjar é mais trabalhoso, por incrível que pareça, né? No Brasil essas coisas aí normalmente o cara arranja melhor. Agora a gente tá no meio da FT Education aqui, o pessoal tá fazendo um treinamento. Hoje é um dia de treinamento da FT Education, eu mostrei para vocês, acho que no vídeo do Kuda, nem sei se vocês já viram ou não, sobre a nova sede da FT Education, que é lá embaixo, e aí eu tenho um dos dias do treinamento que a gente faz aqui em cima, que o pessoal vem aqui em cima para acompanhar o dinamômetro, esse tipo de coisa. Então tá passando o carro do Luiz lá no dinamômetro e já que ia funcionar uma pala aí, tá todo mundo curioso, a gente traz o pessoal para cá. Domingo de manhã aí, eu tô pronto para ir pro lago, eles também, mas para ir pro lago nós vamos fazer o seguinte, nós vamos de Opala pro lago, né, porque... Ficou pronto, né? Missãozinha aí. Testar agora, né? Que bom que tu veio, vou te falar, porque sempre o cara que conhece mais do negócio ajuda, né? Qualquer problema tá junto. Justamente. Mas é o seguinte, vamos mostrar, ó. A gente teve vocês viram aí nos vídeos de funcionamento, não sei por que quando a gente foi funcionar o carro, a bomba de combustível começou o eixo dela vibrar, a gente achou que era polia, né? Aí depois acabou vendo que era bomba mesmo, né? O eixo da bomba. O eixo ficou torto, né? Isso. Tem ela aí, não? Tá aqui. Dá pra ver assim, né? Na verdade, pra ver tem que pôr no torno, né? Sim, mas... A gente botou a furadeira aqui, prendeu ela na Morse, aí ela vibrava o eixo. O eixo? O eixo. Que loucura, né? E a polia também já tinha folgado, né? Os dois daí. Sim, porque aí um torto puxa o outro. E daí multiplica também, né? Ela multiplica, porque a polia é grande. Sim. Aí ela balançava assim que... E tava vazando combustível já. ela tava vazando no meio aqui também. Sim. Não sei o que aconteceu, porque a bomba meio que tava ok quando tiramos, de repente, na hora de tirar o motor, bateu. Essa aí ela se pagou, né? O DG comprou usada já e usou uns 10 anos dela. Tá bom. Tá, e agora tá funcionando ou não? Colocamos uma nova, né? Não ligou ele ainda hoje. Vou te dar uma partida aí. Então, Polia nova, bomba nova. ó, o Denis chegou aí, ó. Esqueceu como é que é de Opala, né? É o palinho, cara. Caramba, montadinho, bonitinho, pronto pra mais. Graças a Deus, né? Tá aí, mas acho que além de ter arrumado o comando, né, uma principal diferença que foi esse coletor maravilhoso aqui, né, que ficou. Eu confesso que eu não prestei atenção no barulho do motor ainda naquele dia, mas eu acho que vai dar uma diferença, né? Esse coletor foi todo dimensionado, os tubos e o comprimento do primário também está dimensionado. Acho que vai... Porque isso é uma coisa legal, que mesmo no turbo, né, fazer os dutos com o mesmo comprimento faz muita diferença, né? Tipo, o barulho assim, tu pega uns coletores que é aqueles que um emenda no outro, assim, muda totalmente o barulho, né? E esse todo de inox, né? O outro era de aço. Show. Esse aqui tem que dizer, você não tem uns vídeos fazendo dele? Temos. Então vamos fazer assim, vamos botar uns vídeos aí fazendo pra vocês verem, porque é um baita de um trabalho assim pra fazer sem o carro, né? Tem que pegar coletor velho, usou de referência. usar as balizas ali, as coisas, e no final coube, né? Precisou dar uma ajeitadinha na válvula, assim, mas nada fora do comum, né? Estou aqui hoje em Belo Horizonte, Minas Gerais, vim buscar essa linda obra de arte, coletor que a gente criou junto com o Igor, da RR Motorsport, e o Vinícius da VS Pro, o Opala SE74. E tudo começou com esse aqui, que é o coletor que a gente utilizou no projeto, e tivemos um pequeno problema, que foi o vazamento de compressão causado por não ter a junção de todos os tubos do coletor. Então a gente desenvolveu esse coletor de inox, que agora o Vinícius vai explicar para vocês. Esse coletor tem muitas diferenças aqui que a gente tinha pontos de melhoras para fazer, principalmente em questão de vazão, que a gente olha aqui na Westgate, quando você chega aqui. Vocês conseguem ver, é bem estrangulado, principalmente aqui, né, do 456, na segunda seção. Como vocês podem ver a diferença de diâmetro da saída, assim, absurdo, completamente diferente. Tanto a questão da flange da turbina, ali tem muitas quinas internas. Então, assim, tinham muitos pontos de melhora, tanto na flange, que a gente faz todo um trabalho, né, para a questão de não ter realmente nenhuma rugosidade, não atrapalhar o fluxo. Como vocês podem ver, posicionei os instaladores mais para trás, para a gente ter uma tomada melhor da Westgate. Infelizmente, a gente ficou um pouco limitado, porque era tudo pré-definido, para usar os mesmos periféricos, tanto pressurização quanto escape que já tem lá. A gente optou por manter realmente a posição que já estava lá.
A gente teve que fazer um gabarito para poder seguir a posição de turbina, a posição da Westgate, porque o carro está lá, não tem como a gente seguir, nem era mudar o projeto, né? Para respeitar, para ele poder aproveitar o escape, a própria saída de válvula, então a gente teve que criar isso. E um outro detalhe, que a gente criou um coletor dimensionado. Completamente dimensionado. Não é um coletor que é todos do mesmo comprimento, respeitando as curvas para melhorar. Tanto que essa questão aqui não foi estética planejada, foi uma consequência realmente do dimensionamento dos tubos, a gente chegou nesse visual aqui. Então ele é bonito por consequência, não é por pensado em estética apenas, né? E o coletor foi desenvolvido para o Opala SS, porque o DG já é aquele cliente da casa, né? Então a gente já tem esse coletor aqui que é o aspirado, que é o que usa no Pro Opala 6 cilindros aspirado. O 6 cilindros aspirado, que é esse Opala que está aqui embaixo, que inclusive a gente está mexendo na mecânica dele agora, né? Esse interior. Então você vê que o de Opala a gente brinca um pouco, você vê que tem poucos aí para brincar, né? E todos eles usam o Feeltech, né? Que é a prata da casa do Feeltech. A gente até brinca que tem uma escultura ali atrás, ó, que é de 2023. Essa é de 2023. A gente está começando agora, viu? Antes a gente está começando agora a escultura de 2024. Essa aí é todo mundo de Feeltech também. Eu fiquei mais impressionado aqui na oficina do Igor, a quantidade de Opalas com Feeltech. Principalmente esse Opala aqui. Ele falou, todo mundo usa o Feeltech? Todo mundo. Ele falou, menos esse aqui, né, que é todo original. Eu falei, não, ele também é com Feeltech. Então você olha, a preocupação do dono, do restaurador, foi deixar um carro extremamente original. Ele foi todo restaurado no padrão original. Você vê o cuidado até a bateria do carro. Até a bateria do carro teve o cuidado de ficar assim, impecável. Seguindo os padrões de época, né? Então a gente colocou uma bobina para simular um distribuidor. Então assim, essa bobina ela é individual, né? Então uma bobina, ela tem ignição integrada, mas uma bobina por cilindro. E aqui quando você tira tem surpresa. Aqui. É uma TBI, 4 bicos e o filtro tampa e esconde tudo. Então, e usa uma FT450. Nada de carburador babando. Nada de carburador e tudo, tranquilo. Ele escondeu a injeção lá no porta-luva. Meu Commodore 79, o coletor que a gente fabricou para ele, né, de inox. Esse é aspirado. Tá, pra gente atualizar a mecânica dele, né? Ele fazer toda a mecânica. E a elétrica também, né? A eletrônica. Fazer com a FT550. Instalação nova e tal. Esse aqui usa uma 500. Né? Esse aqui é um motor 5.2, é um motor cursado, né? Com eixo cursado, e usa uma FT500. Esse aqui usa uma FT450, com aspirado também, uma FT450. Anda com a tripla, injetado. Esse aqui é um Diplomata 82, aspirado também. Anda com a tripla, e esse tem o coletor, que é igual ao do Daniel, do DG. Então, esse também é um coletor que a gente estava falando sobre ele lá em cima. E uma coisa que a gente desenvolveu junto com a Vence Pro, que é a divisão de escape da Hamilton, o Vinícius desenvolveu ele todo para ser montado, né, Vinícius? Explica aí. Exatamente. A gente preocupou, né, para tentar suprir as deficiências que a gente tinha no mercado. Uma das principais reclamações dos preparadores era a questão de montagem, que tinha que deslocar o motor, entendeu? Tudo não servia, questão de alternador, direção hidráulica. O nosso, então, ele cabe em literalmente qualquer cofre. Você pode ter alternador do lado original, direção hidráulica da bomba pescoçuda, não vai ter nenhum problema aqui, vai caber do jeito que vier. E esse coletor foi desenvolvido para a caravana mais famosa da internet, que é a caravana do Alemão, hein? Esse aí foi que foi parar no carro do DG, foi, exatamente. E a caravana do Alemão agora vai receber um novo coletor, porque também vai entrar com um motor cursado. Vai entrar uma configuração muito parecida com o do preto, né? Exatamente. Aí a gente vai fazer um coletor novo com uma dimensão diferente para ele. Esse aqui está começando agora, né? Então ele vai instalar uma FT450. Ele usava outra injeção, aqui no oficina a gente só anda com a Feeltech, então a gente já está fazendo o ensaio de admissão, tudo para montar. Esse aqui é um projeto mais simples, que só instalou a injeção, também usa uma FT450. Então, são as bobinas independentes e usa só um corpo. Esse aqui também é um projeto turbo, né? A gente já está na fase final, está aqui em cima para poder
terminar alguns ajustes dele. Já também esse aqui anda com uma 550, esse aqui com 550. E esse aqui, por coincidência, né, você veio hoje, é um SS74 turbo também, anda com uma FT450, é até muito parecido com o mesmo Opala, ano, né? Com o mesmo ano, Usa a mesma admissão. também usa a mesma admissão, né? Facilitou pra gente, inclusive, fazer o coletor. Exatamente, a gente usa de referência. Coletor de escapamento, pressurização, coletor de escape, tudo fabricado aqui pela VS Pro. Então a montagem toda. Uma outra preocupação que a galera tem também, a gente não precisou de cortar nada, né? Adaptação, só o furo aqui. A gente prioriza isso aí bastante, não mexer na lata do carro. No caso do meu Opala, a gente saiu com escapamento aqui, né? Mas para um carro de rua, para uso de rua igual o dele, né? Fez o escapamento saindo embaixo. E esse aqui teve uma inspiração antes lá da Corvette, olha aqui, ó. Onde que tá a injeção dele. A injeção dele tá aqui dentro, junto com a Nano Pro. Fica todo aqui escondidinho. Você olha, é lobo e pele de cordeiro. Agora é o seguinte, ó. Agora é a funcionada, por favor. Vamos ver. Já, o mapa chegaram a dar uma trabalhada? Acho que o Luiz mexeu um pouco, mas ele não teve tempo de finalizar, né? Mas tá funcionando. Tá com E85 ou C85? C85. Vamos ver. Parece mentira, não. O motor tá gelado, gelado. Vamos dar a volta agora nós temos que andar. O seu deles aí, ó. Funcionou? Aí, ó. Tem que amaciar. Não tem motor. Fazer o bracket. Liga aí, liga na amaciar. Não vamos roer o comando agora. Pelo amor de Deus, estragar esse motor. Isso aí tem que durar mais uns 2 anos no mínimo. Né? Eu comprei logo 2, já tem um de reserva. Não faz isso, não vai tá quebrar, bom. não. Tá bom, tá bom. Óleo certinho aí. Tudo certo. Tá bom. Combustível, talvez tenha que abastecer, não? Tem que abastecer. Então vamos fazer o seguinte, vamos pra estrada, vamos abastecer, amaciar o motor, bater um papo. Vamos ver como é que tá isso aí. Caramba, hein? Andar de Opala de novo, hein, DG? Esse, depois que eu fiz com o Opala, esse vai ser a primeira vez que eu tô entrando no Windows de novo. Ah, é verdade, depois do acidente, né? Olha aí, ó. Que luxo, hein? Ah, dá pra ver tudo vedadinho, assim, escape, né? Já deu um burnout. Já fez um burnout ali na pista. Aí, ó, achamos o lugar. Tem cinto pra mim, não? Pô, eu sinto muito. Cinto ultra eficiente. Uma vez eu fui andar com o Adriano Canhayan, uns 20 anos atrás, de Camaro dele na rua em São Paulo. Aí ele falou, eu falei, tem cinto pra mim? Ele falou, não tem, sinto muito. Mas em solidariedade ele não usou o cinto também. Tá certo. Não se emociona. Amaciar o motor. Como é que é o amaciamento, Dani, certo? Já tá amaciado, pode dar. Já tá? Mano, não fala assim aí. Amacia no true step. Tá funcionando bem, né? Freio. A cara. E segura.
segura, quando quer acelera. Vai reto, né? Reto? Turn left on the ramp to I-575 south. Saudade de em São Paulo. É, né? Desde quanto tem São Paulo mesmo? 2016. 8 anos já. Quando ele veio pra cá, 2021? 21, né? 3 anos já. Fiquei 2 anos restaurando ele, montei aspirado e depois a gente fez o turbo. Aí tá alinhadinho. As últimas vezes que eu tinha andado, o coletor de escape tava vazando muito, né? E aí o cara escutava esse barulho e ficava incomodando, assim, porque não sabia se era... Olha o Diego ali, ó. Dá uma encostadinha assim. Olha, agora não, agora não. É que ele não tava com a câmera alinhada. Espera ele parar do lado, aí tu vai. Encheu bonito de quarto, hein? Vira direito? Não, vai. Na 19. É aqui ou não? Não. Agora vai. Ó, o nascer do dia é legal aí, assim. Esse nevoeiro. Cara, tá filé o carro. Tá, né? Tá. Tá funcionando direitinho mesmo tudo, né? Tá tudo funcionando Gente, direitinho. que tinha uma vibração, parece, mas diminuiu mais. Né? Ponto de eixo. Ah, é, a gente trocou, né? Trocou, colocou strange agora. É verdade. Aqui que acabou a gasolina do Cuda no outro dia. Não acelera muito, senão nós vai ficar aqui também. Vai ficar no mesmo lugar. Ah, não, pelo amor de Deus. Direito? Esquerda. Then merge onto Riverstone. Ah, peraí. Tá vindo no lugar errado, é. Não, tá, não, direito. Ah, eu falei pra não entrar e era na outra. Faz o retorno ali, ó. Fiquei pensando, essa rampa tá meio curta. Na direita, retorno. Era retorno, não é nesse posto. Esse posto não tem álcool. Ah, dá pra sair lá então. Turn left on Mountain Drive. Then turn left Vou conferir, nunca vi álcool. Eu abasteci aqui, não. Riverstone Parkway. Álcool não tem que eu saiba. Turn left on Riverstone Parkway. Pra lá? Pra lá e à direita aí. É só pra enganar o Diego. Cara, o mapa tá, ó. Direito? Tá bom, né? Não, tá filé o O carro. funcionamento tá bom, Tá né? demais. A embreagem trocou? Aqui mesmo? É. A embreagem trocou? Não mexeu nada não. Ó. Ah, outro blocante. O carro tá arisca agora, hein? A cara do Dan. Deu uma deslizada ali de baixa velocidade.
Não, mas ali é por causa que tá fazendo curva e tava no blocante, aí trancou as rodas, né? Não te emociona. Não. Essa pista molhada, né? Aí, Dani, imaginou que tu ia vir pros Estados Unidos andar de Opala? Imagina, né? Consertar o para também, né? Consertar e andar. Reto, né? Não, agora é direita. Era essa saída ali. Esquerda. Domingo de manhã. Ó, o cara correndo ali, ó. Falta a mola de retorno? Tem a mola. Esse cabo do acelerador pegaram Ah, é. e botaram um outro cabo, ele ficou mais pesado o cabo, sabe? Nós botamos no CUDA, se não me engano. É. Mas aí é show, comprou um ou só? Pegou um universal, adaptou lá. Esse cara deve ter baixado, ele tá pegando Um pouquinho. Lembrando, né? Pressão de óleo, tudo certo, né? Tá, Bonitão ali. 80 PSI de alto, tá bom, né? Tá bom? Tá? Tá bom o carro. Tem como tem torque, né? Impressionante. Não, tô relando o pé. Exposto, né? É. Embreagem acho que pode dar uma reguladinha de leve. Baixou? Baixou. Tá arranhando, né? Deu um arrastado. Aqui, ó. Ah, é daqui. Primeira bomba tem, né? Só do lado de cá, ó. Aí fica melhor de filmar. Que tri, hein? Primeira voltinha, hein? É, olha o freio de mão, só pra primeira. Primeira bandinha, tudo certo aí, ó. Aí, ó, não vazou óleo, pressão de óleo bonito. DG não se emocionou. Faltou pouco. Mas tá bonito, agora abastecer e já... E agora que tá diferente, o carro também tá blocado, né? Ah, não tinha? Tinha um autoblocante, agora é 100% blocado. Sim, e outra coisa que a gente fez, botou as pontas de eixo, né? Isso. Que tinha uma ponta que tava torta, né? E o carro vibrava. É. Agora tem as pontas de eixo arrumadas também. Dá pra sentir, cara, tá
É impressionante, tá super massa. Muito o mapa também, eu vou dizer que tá praticamente perfeito. Cuida de Opala, hein? Abastecer, apertar parafuso. Não estragou a roda ali? Ah, deu uma. Mas ela centra pela roda? Ou Centra pelo parafuso, né? pelo parafuso, né? Bom que tu viu, hein, Diego? Porque realmente nós tava falando que o carro tava alinhadinho, daqui a pouco tu falou, mas aquela roda tava fazendo assim. Dá não, né? Vamos ver, os parafusos estavam saindo com a mão. É isso aí, cara. Quando o cara, na verdade, tem que conferir as coisas tudo. Por isso que é bom essa andadinha primeiro parar e olhar. Mecânico, olhar se não tem nada vazando. Carro muito tempo parado, né? Não, chimarrão o cara toma inteiro. Não é só um golinho, devolve. O povo do Minas que é acostumado só com pão de queijo. Não mexe na bomba, tira a mão da bomba. Ó, a primeira coisa, ó, quando dá se algum gaúcho for te dar um chimarrão, não bota a mão na bomba. A primeira coisa que o cara faz é dar uma cavocada ali. Tá mexendo no microfone, né? Tá anotado. Fala que é bom, seja educado. Não é bom, é gostoso. Como é que é lá em Pato Branco quando tu dá um chimarrão assim pro cara? E que hora que vai feito? Quando o cara toma e não oferece, daí a gente fala que a velha morreu com o cu na mão. Ao centro, né? Sinto muito. Side channel. É reto? É. Depois passando a rodovia vai fazer um contorno assim. Vamos fazer um papel. Cara, subiu um monte de quarta. Tá impressionante, né? Não, tá top o mapa. Impressionante. Tem que dar um tom nesse volante depois. Não, mas é normal, todos os meus carros que estão aqui tem que ser assim. Todos estão tortos. Eu já desisti. Eu acho que é alguma coisa. A gente não consegue fazer geometria nos carros, não consegue alinhar os volantes. Cara, pra quem tem torque, isso aqui. Não, eu. Olha isso aí. O Daniel vai ficar até amanhã, eu vou fazer uma geometria nos carros amanhã. Ele sabe fazer na linha. Vamos fazer no Supra ali. O Supra tem alguma coisa muito torta atrás. Aproveita aí. O treinador tá muito bom mesmo. É. Ah, acabou a água. Acabou a água, acabou o chimarrão, mas tem muita erva ainda, né? Muito bom, viu? Mas eu fiquei impressionado que ele bateu o arranque e parou na lenta, mas a primeira girada ali, né? Impressionante, mas. É, motor quando tá seladinho, tá tudo certinho. É. Nem abriu o cabeçote, né? Você nem tirou o cabeçote, né? Não vai tirar. Na hora que tu regula a válvula, tu senta na mão já que o motor tá bom de compressão, né? É. Vai girando aí, ele vai sentindo que tá bom. E regulagem de válvula tava certo? Eu regulei, né? Sim, mas tava. Bom, não deve. É que quando troca, É que já tava tudo desmontado, Sim, né? muda o comando, Deu né? certo, agora é À andar um direita. pouco e daí tu vai regular de novo, né? Sim. Geralmente quando não dá problema nenhum, a regulagem não perde a regulagem, né? É difícil. Sim. Carrinho assim, de rua, né? Cara, tem muito torque no motor, anda só de quarta. Pois é. Tipo um motor elétrico, não precisa de câmbio. Opalão aí, ó. Que beleza, hein?
tem um pouco de gasolina também, né? Você deve ter mais algum aditivo, ele dá um cheiro meio adocicado, assim, parece. Ah, não, é o C85 que tinha no tanque. Ah, tá. É, o C85 tem. Deu diferença no mapa? Depois que abasteceu? Não. Ah, que é mais... Só a correção, né, um pouco. É mais gasolina. 0,0% de correção praticamente. Reto. É reto. À direita. E aí estamos chegando. Aqui à direita, a próxima já pode. Ali embaixo. Funcionou? Funcionou, conseguimos chegar, né? Deu uma voltinha domingo de manhã ainda. Curti o Opala aqui ainda antes de ir embora para o Brasil de novo. Missão cumprida aí, montado, parabéns aí. Missão cumprida. Dani fez a missão, tá lá já no pier lá, mas missão cumprida, né? Tudo a montagem, certo, bonitinho, agora tá pronto para fazer mais show aqui nos Estados Unidos. Posso Isso aí. acelerar com o Daddy Dave? Pode, tá à bom. vontade. Vai ser tri essa aí, eu quero ver como é que vai acontecer, mas vai acontecer. Cara, esse carro aí é muito tri, o sucesso que ele faz, tem que levar nos eventos, tem que, aquela vez do Andy e todos os americanos que quando vêm esse carro eles ficam muito loucos, né? Aquela hora abastecendo, o pessoal chega, pergunta. Muito tri. Show de bola. Então tá? Obrigado. Valeu. Valeu. Vai ser bem cuidado agora aí, ó. Entregue de novo aí, ó. Vamos lá. Show. Valeu, gurizada.